Em meio às colinas douradas da Andaluzia, na Espanha, o impossível aconteceu. Entre as sombras de uma floresta silenciosa, um fotógrafo ergueu sua câmera e registrou algo que ninguém jamais havia visto antes: um lince ibérico completamente branco. A imagem parece saída de um sonho, um instante em que a natureza decide revelar um de seus segredos mais raros e, ao mesmo tempo, mais frágeis. O clique de uma câmera e a história começa. Mas o que há por trás desse animal quase mítico? Como ele surgiu? E o que o seu nascimento pode nos ensinar sobre a força da vida selvagem? Hoje você vai descobrir como um único registro mudou a maneira como enxergamos a natureza e por que esse momento pode marcar uma nova era na conservação de espécies. O encontro aconteceu em uma manhã fria, quando o fotógrafo espanhol, acostumado a percorrer trilhas em busca do lince ibérico, percebeu um movimento discreto entre as árvores. O que ele viu parecia impossível. O brilho pálido de uma pelagem branca em contraste com o verde escuro da vegetação. No visor da câmera surgiu um lince diferente de tudo que já havia sido documentado. Em segundos, a imagem se espalhou pelo mundo. Portais de notícias, biólogos e amantes da natureza ficaram fascinados. O registro se tornou símbolo de esperança. Um lembrete de que a natureza ainda é capaz de nos surpreender, mesmo em tempos em que achamos já ter visto tudo. A Espanha parou. Não apenas pela beleza da foto, mas pelo que ela representava. O lince ibérico, outrora à beira da extinção, voltava a ser notícia, desta vez não por causa de uma perda, mas de um milagre genético. As redes sociais explodiram. É real? Perguntavam. Será Photoshop? Duvidavam outros. Mas era autêntico. E quanto mais a imagem circulava, mais pessoas se conectavam com a sensação de presenciar algo raro, quase sagrado. Um animal branco como a neve, símbolo da pureza e da resistência, vivo em meio às florestas onde um dia quase desapareceu. Mas o que explica a cor desse lince? A ciência tem uma resposta fascinante. Em casos assim, há duas possibilidades: albinismo ou leucismo. No albinismo, o corpo não produz melanina, o pigmento que dá cor aos pelos, pele e olhos. Já no leucismo, ocorre uma mutação genética que reduz a pigmentação em parte ou em todo o corpo, sem afetar tanto os olhos. É uma diferença sutil, mais importante. Animais leucísticos ainda têm um leve tom dourado nas íris, enquanto os albinos exibem olhos avermelhados. No caso do lince ibérico, os especialistas confirmaram. Trata-se de um exemplar leucístico, algo tão raro que mal se encontra registro similar na história da espécie. Essa mutação é como um capricho da natureza, um erro no código genético, e ainda assim um erro belo. Só que a beleza, na vida selvagem, tem seu preço. A pelagem branca torna o animal mais visível para presas e predadores. Em um ecossistema de caçadas e fugas, a camuflagem é questão de sobrevivência. Ainda assim, esse lince desafiou as probabilidades, cresceu e viveu o suficiente para ser visto, e talvez se tornar o símbolo mais marcante da resiliência natural. Mas antes de entendermos o impacto desse registro, é importante lembrar o contexto dessa história. Há apenas 2 décadas, o lince ibérico estava praticamente extinto. Em 2002, restavam menos de 100 indivíduos em toda a Península Ibérica. Caçadas, atropelamentos e a destruição de seu habitat deixaram a espécie à beira do desaparecimento. Foi então que começou um dos programas de conservação mais bem-sucedidos da Europa. Cientistas, biólogos e governos se uniram em uma corrida contra o tempo. Criaram centros de reprodução em cativeiro, monitoraram áreas de soltura e reintroduziram linces em regiões seguras. Hoje, o cenário é outro. Mais de 1000 indivíduos voltaram a habitar as florestas da Espanha e de Portugal. A população cresce, os filhotes sobrevivem e a natureza começa a se reequilibrar. O nascimento de um lince branco é, portanto, mais do que uma curiosidade genética. É o símbolo máximo de que o impossível pode acontecer quando a humanidade decide cuidar. Cada clique de câmera, cada registro, é uma celebração da vida que resistiu à extinção. E se pensarmos nas probabilidades, o feito se torna ainda mais impressionante. As chances de um animal nascer com leucismo são menores que 1 em 10.000. No caso de uma espécie tão restrita quanto o lince ibérico, o número é ainda mais baixo. Esse único exemplar branco é uma anomalia estatística, um ponto fora da curva que desafia a própria matemática da natureza. Para os cientistas, ele representa uma oportunidade única. Entender como mutações assim ocorrem, quais genes estão envolvidos e como isso pode, indiretamente, ajudar a proteger outras espécies ameaçadas. Um biólogo espanhol descreveu o evento com uma frase simples: é como encontrar uma estrela cadente no meio do mato. E é exatamente isso. Um instante fugaz, brilhante, quase impossível. Só que dessa vez, alguém estava lá para registrar.
Mas o impacto não foi apenas científico. Essa fotografia despertou algo que vai além da biologia. O poder das imagens de contar histórias. Em um mundo onde as redes sociais moldam opiniões, uma única foto pode reacender o amor pela natureza. Assim como a imagem de um urso polar solitário no gelo derretendo virou símbolo das mudanças climáticas, ou como a de um elefante de marfim destruído gerou revolta e ação, o lince branco tocou corações. Ele nos lembrou de algo essencial, que a beleza selvagem ainda existe e que vale a pena lutar por ela. O fotógrafo, sem querer, se tornou o mensageiro de um novo tipo de esperança. Sua foto correu o mundo, apareceu em jornais, programas de TV e fóruns científicos. Mas o que realmente importou foi o sentimento despertado em quem a viu. Em cada olhar curioso, em cada compartilhamento, havia a lembrança de que a natureza ainda é mais poderosa do que imaginamos. E há também uma lição mais profunda. O lince branco é uma metáfora viva da diversidade. Ele é diferente, fora do padrão, e ainda assim parte essencial do ecossistema. Sua existência nos convida a pensar sobre o valor das exceções. Assim como ele, muitas vezes somos nós que carregamos traços únicos, raros, que nos tornam diferentes, e é justamente essa diferença que dá cor ao mundo. Quando olhamos para esse animal, é impossível não sentir algo quase espiritual. Ele representa a resistência da vida, a força da natureza em continuar criando, mesmo quando tudo parece perdido. A imagem do lince branco é como um lembrete silencioso. A natureza não busca a perfeição, busca apenas continuar existindo. E talvez seja essa a mensagem mais bonita. Em um tempo em que o ser humano se distancia cada vez mais do mundo natural, o lince branco surge como um símbolo de reconexão. Ele nos mostra que a Terra ainda tem segredos, ainda tem surpresas guardadas para aqueles que prestam atenção. Então, se essa história te tocou de alguma forma, se você acredita que ainda há beleza e mistério no planeta, ajude essa mensagem a ir mais longe. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com quem também ama a natureza. Escreva nos comentários o que esse registro desperta em você. Esperança, curiosidade, admiração